Fórmula do Sucesso. Estamos aqui no nosso quinto encontro de climatologia, né? Hoje tratando mais sobre alguns fenômenos e alguns outros aspectos desse meio atmosférico. Dentre os fenômenos atmosféricos, nós temos os chamados ciclones. Os ciclones são movimentos de grande envergadura relacionados a grandes diferenças de pressão que existem entre regiões da atmosfera. E esses fenômenos podem se manifestar, por exemplo, através dos furacões, dos tornados, das trombas d'água. Vamos dar uma observada e diferenciar um pouquinho, rapidamente, esses fenômenos. Acompanhe comigo. Os ciclones, eles se formam de uma maneira mais convencional sobre os oceanos, até porque a umidade oceânica, ela serve também como um combustível, digamos assim, para esse tipo de ocorrência. Além disso, a maior parte da atmosfera está em contato com o oceano, que compreende cerca de 3/4 da superfície do planeta. Furacões, eles são formados geralmente sobre áreas oceânicas. Podem ser chamados também de tufões, que é uma denominação atribuída a esse tipo de fenômeno no mundo oriental. No Ocidente, furacões. No Oriente, tufões. Esses tufões, ou furacões, se formam muito comumente sobre os oceanos Pacífico e Índico, que aí contam com um espaço bastante razoável e temperaturas, águas quentes em algumas áreas, principalmente nas regiões entre a Oceania e a Ásia, para a formação desses fenômenos. Mas uma região localizada no continente americano, mais precisamente entre os Estados Unidos, o México e as Antilhas, as Grandes Antilhas, é de muito comum formação de furacões. É a região do Golfo do México, onde o formato aí do mar, ele condiz com águas quentes que comumente estão produzindo esse tipo de fenômeno. Esses furacões, eles podem se projetar, inclusive, sobre os continentes e, vez por outra, trazem aí muita destruição para as ilhas situadas na região da América Central e também para as áreas continentais, quando esses furacões se projetam e também aí pelo sul dos Estados Unidos também se dividem em sistemas atmosféricos menores, mas também muito intensos. Essa ilustração ela traz aqui a região central dos Estados Unidos em destaque. Essa é uma região onde se forma com muita frequência um fenômeno expressivo de grande envergadura ligado a formações ciclônicas, que são os tornados. Os tornados se diferenciam dos ciclones por serem um pouco menores e também pelo fato de que são de origem continental. Embora alguns tornados podem se formar também a partir de furacões que avancem por dentro dos continentes. Essa região é considerada ou denominada Alameda dos Tornados, uma região onde a frequência é muito acentuada desses fenômenos, principalmente durante o verão no hemisfério norte, o verão aí nos Estados Unidos. Inclusive, em regiões onde há habitações, onde há moradias, a destruição dos tornados, às vezes, costuma ser realmente devastadora. Um outro fenômeno ciclônico também muito interessante, muito curioso, são as trombas d'água. Elas são pequenos furacões que se formam sobre os oceanos e sobre os mesmos elas se dispersam. Essas trombas d'água, elas têm esse nome por conta da forma de tromba, que às vezes esse fenômeno adquire, lembrando a tromba, assim, do elefante. E elas resultam de processos de sucção da superfície oceânica pelo ar atmosférico, girando a grande velocidade, como acontece também com os tornados e os furacões convencionais. Alguns ciclones, eles se formam fora dos limites dos trópicos. A maior parte dos ciclones se forma em regiões tropicais por conta das elevadas temperaturas do planeta. Quando esses ciclones, no entanto, se formam fora dos limites dos trópicos, são chamados de ciclones extratropicais, que podem acontecer, embora com menor frequência. É um exemplo do ciclone extratropical, com característica de furacão, que foi o Catarina,
há alguns anos aqui no Brasil. E alguns meses antes tinha se formado um grande furacão lá na região do Caribe, chamado de Katrina, e que avançou pelos Estados Unidos, provocando, por exemplo, a destruição da cidade de Nova Orleans. Os furacões, de maneira geral, ciclones, não é? Tornados, trombas d'água, eles são uma expressão de diferença de pressão e, ao mesmo tempo, sistemas que carregam consigo uma grande quantidade de umidade. Daí a formação de nuvens que giram, né, de maneira bastante intensa, bastante veloz. Por falar em umidade atmosférica, é importante destacarmos que essa umidade ela alcança a superfície a partir de movimentos ascensionais do ar. E o maior contribuinte para a umidade na atmosfera é, sem dúvida nenhuma, o meio oceânico. No entanto, numa comparação, nós poderíamos aí ter uma questão, né, na prova que geraria determinada necessidade, digamos assim, de uma compreensão mais apurada. A umidade atmosférica ela é garantida principalmente pelo meio oceânico, que é o maior regulador térmico, não é, da atmosfera, sem dúvida nenhuma. No entanto, é importante lembrarmos que podemos considerar a umidade de forma total ou absoluta e a umidade também, não é, de forma proporcional ou percentual. Sem dúvida nenhuma, o oceano é o principal responsável pela emissão de vapor d'água à atmosfera. No entanto, proporcionalmente falando, no cotidiano, quem perde mais umidade são as massas continentais, que aquecem de forma mais intensa. Lembra disso? Então, em matéria de taxa de evaporação, a do continente ela é superior à do oceano. Taxa, perda percentual de umidade em relação a uma quantidade total. Mas em volume, não é, sem dúvida nenhuma, que o oceano contribui com muito mais vapor d'água emitido à atmosfera. Ok? A umidade ela pode ser classificada. Nós vamos observar isso agora na próxima ilustração. A umidade pode ser absoluta ou relativa. E entre umidade absoluta e relativa nós temos o ponto de saturação. O que vem a ser a umidade absoluta? A umidade absoluta é a quantidade total de vapor d'água presente numa porção de atmosfera a uma determinada temperatura. A umidade relativa é a relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. O que vem a ser o ponto de saturação? O ponto de saturação é aquele ponto em que se alcança uma quantidade máxima de umidade numa porção de atmosfera. Então, ponto de saturação é a quantidade máxima de vapor d'água suportada pela atmosfera, ou por uma porção de atmosfera. Quanto é essa quantidade máxima? Do ponto de vista da umidade absoluta, o máximo suportado em matéria de vapor d'água por uma porção de ar, sem que esta porção de ar apresente condensação, é de 4%. Quando é alcançado, ou são alcançados esses 4%, nós podemos perceber aí uma condensação da umidade presente no vapor d'água, através, por exemplo, de gotículas, o chamado orvalho. Em termos relativos, esses 4% representam, na realidade, 100% de umidade. Ou seja, aquilo que é necessário, por exemplo, para chover, produzir chuva. Então, o que é 100% de umidade absoluta equivale a 4%, aliás, 100% de umidade relativa equivalem a 4% de umidade absoluta e vice-versa. Ou seja, aquilo que é necessário para chover, trocando em miúdos. Nos boletins meteorológicos que você acompanha, seja cotidianamente ou não, normalmente sai a quantidade de umidade relativa anunciada lá, seja de maneira falada ou na leitura. Essa umidade relativa, portanto, ela condiz com a quantidade presente, né, relativamente de vapor d'água
na atmosfera para alcançar o ponto de saturação, que é o ponto em que a umidade ela começa a produzir orvalho ou a chuva, por exemplo. Então, quando se diz, por exemplo, que a umidade relativa está em 80%, é que faltam 20% naquela porção de atmosfera sobre uma dada região para que as chuvas comecem a se manifestar. Mas, claro, com a dinâmica das nuvens, é possível que com menos de 80% ou com um pouco mais de 80% de umidade relativa possa chover. Contudo, com uma umidade relativa em 100%, que significa 4% de umidade absoluta, é, sem dúvida, possível a ocorrência da chuva, ou seja, é possível que haja precipitação porque o ar está completamente saturado, nesse caso, de vapor d'água. A condensação dessa umidade pode levar à formação, né, de alguns elementos, como as nuvens, né? Mas, dependendo da situação, pode haver a formação de névoa ou neblina, ou fog, como chamam os ingleses, e também do orvalho ou da geada. Nós vamos tratar sobre cada um desses elementos, sobre cada um desses fenômenos aí. A começar pela formação das nuvens. As nuvens, elas podem se apresentar em 4 características, na forma de cirros, cúmulos, estratos ou nimbos. Os cirros são as nuvens mais altas, aquelas que se apresentam, né, geralmente lembrando capuchos esfarrapados de algodão, né, esticados, espichados. Elas são nuvens que se apresentam ou podem ser mais bem vistas durante o pôr do sol, durante o chamado crepúsculo. São nuvens em altitudes aí em torno dos 9, 10, 11 quilômetros. Essas nuvens apresentam uma formação ligada principalmente à presença de cristais de gelo. Os núcleos higroscópicos, as gotículas d'água, não estão derretidas devido às baixíssimas temperaturas. E elas são nuvens que claramente não prenunciam chuvas ou não trazem o risco de chuvas. As cúmulos são aquelas nuvens mais encorpadas, que lembram focos de algodão. São nuvens que podem prenunciar chuvas. São nuvens que têm uma grande verticalidade, não é? Essas nuvens estão, em geral, em altitudes médias em torno de 3 a 6 quilômetros de altitude. As estratos são nuvens mais horizontais. São as nuvens que fluem a altitudes, em média, baixas na troposfera, aí em torno dos 3 quilômetros. Apesar de horizontais, elas podem apresentar uma base escura, mas o que não significa necessariamente que elas prenunciem chuvas. São as nuvens que vão aparecer, por exemplo, naqueles dias do chamado mormaço, né? Aqueles dias de calor, em que essas nuvens, essas formações contribuem para a retenção de parte do calor que seria devolvido pelo solo à atmosfera. Uma outra categoria de nuvens são as chamadas cúmulos-nimbos. Na realidade, as cúmulos na parte superior associadas às nimbos na parte inferior. Geralmente, essas nuvens, chamadas também de torres, elas têm uma característica de bigorna. E sempre são nuvens que vão prenunciar chuvas, grandes tempestades, por exemplo, nos verões aqui no sul, sudeste do Brasil. A intensidade com que elas se formam, muitas vezes em função da chegada de frentes frias, pode gerar precipitações como, por exemplo, o granizo, já que as gotículas d'água no interior dessas nuvens são elevadas a grande velocidade e congelam com temperaturas muitas vezes inferiores a 60 graus negativos no topo das mesmas. São nuvens que, em função do grande movimento, não é? Do intenso movimento vertical na forma de turbulência no seu interior, são evitadas geralmente pelos pilotos em tráfego aéreo, justamente por conta da maneira como o ar circula de forma tão intensa e que pode pôr em perigo a segurança da aeronave, de sua tripulação e de todos aqueles que estejam no interior, não é? Dos aviões ou helicópteros. Essas nuvens estão com suas bases geralmente próximo à superfície, relativamente, algumas centenas de metros acima da superfície, muitas vezes, mas os seus topos bem distantes. Elas podem ter aí 5, 6 quilômetros, né, entre a base e o topo. São nuvens que sempre vão prenunciar precipitações. A névoa é um tipo de formação de nuvem
baixa, podemos assim dizer, ou de nuvem de superfície. Normalmente a névoa ela se forma em função das diferenças de temperatura entre o topo das montanhas ou dos planaltos e os vales. Durante o dia, os topos das montanhas recebem mais calor. Eles terminam apresentando temperaturas mais elevadas do que os vales que geralmente estão sombreados. À noite, no entanto, a perda de calor pelos topos das montanhas, ela acontece de maneira mais intensa e os vales permanecem um pouco mais aquecidos e geralmente mais carregados de umidade. Como o ar mais frio ele é mais denso, né, ele termina descendo muitas vezes pelas encostas das montanhas e encontrando a umidade no fundo dos vales. Ora, nós sabemos que o encontro de ar mais frio com a umidade produz a condensação. E aí é muitas vezes notável, no fundo desses vales, ao amanhecer, a formação da névoa. Um outro processo comum é o orvalho, quando há o excesso de umidade. O ar saturado de vapor d'água, ao entrar em contato com superfícies cuja temperatura esteja um pouco mais baixa, vai gerar condensação. Então, às vezes, no amanhecer do dia, em determinadas regiões, se abre, por exemplo, as janelas, as portas e se verifica na superfície das folhas das plantas, ou então, por exemplo, na lataria do automóvel, gotículas d'água sem que o chão esteja molhado. Então, isso é justamente o processo de orvalhamento. É quando se formam gotículas d'água por conta da umidade excessiva que estava contida no ar e que entrou em contato com uma superfície mais fria. Quando a temperatura do ar ao nível da superfície está igual a zero ou abaixo de zero, esse orvalho ele pode congelar. E aí nós temos o fenômeno da geada, comum, por exemplo, na região sul do país. E assim, Fera Fórmula do Sucesso, nós encerramos esse 5º encontro, tratando do tema climatologia, e eu aguardo você aqui no próximo encontro, onde nós vamos destacar o fenômeno das precipitações e especialmente as chuvas. Até lá e bons estudos para você.